Falando então da Organização das Nações Unidas, pessoal, como exemplo de organização internacional de alcance universal e de atuação política, né? Dentro dessa classificação que acabamos de comentar, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, o ato constitutivo que deu origem à criação da ONU, né, é a Carta das Nações Unidas, né, um tratado internacional de 1945, tá? Nesse tratado internacional, a gente encontra aqui, já no preâmbulo, os objetivos principais de constituição da organização, né? E no artigo 1º da carta, a gente extrai aqui que os propósitos, né? O propósito pelo qual as Nações Unidas foram constituídas, essa organização foi constituída, seria a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento das relações de amizade entre os estados, entre as nações e também atuar na realização da cooperação internacional, tá? Então, dentre outros objetivos que a gente encontra aqui na Carta das Nações Unidas, eles são sintetizados, né, já no artigo 1º como os principais propósitos das Nações Unidas, os objetivos principais de atuação dessa organização internacional, ok? Como órgãos que a compõem, né, então esse ato, a carta, ela veio constituir, ela veio criar a organização para atendimento, ou melhor, na busca desses objetivos estabelecidos no artigo 1º da carta, né, objetivos comuns, então, perseguidos por todos os estados que a compõem, que são manutenção da paz, garantia da segurança internacional, desenvolver relações de amizade entre estados e fazendo com que haja uma cooperação mútua entre os estados na busca de um desenvolvimento a nível global, né? As Nações Unidas, elas têm como órgãos, né, que a compõem os seguintes, tá? Então, os principais órgãos que compõem a ONU são Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico Social, Conselho de Tutela, tá? Tem ainda a Corte Internacional de Justiça como órgão integrante e, por fim, o secretariado, tá? Então, a gente vai comentar a respeito de todos estes órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas, ok? Primeiro deles, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral não é um órgão permanente, tá, pessoal? Propriamente dito. Ela é, na verdade, e como está mencionado aqui no slide de vocês, pelo RESEC, tá? A Assembleia Geral não é permanente. Ela se reúne de maneira ordinária uma vez ao ano e pode ser convocada de maneira extraordinária, ou seja, em caráter excepcional, quando as circunstâncias exigirem. O que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral nada mais é do que a reunião realizada de maneira ordinária, uma vez ao ano, por todos os membros que compõem a Organização das Nações Unidas, tá? Essa Assembleia Geral, essa reunião com todos os membros, né, tem por finalidade permitir a discussão de assuntos, de questões que estejam dentro da pauta, que estão ligados às finalidades da ONU, tá? Então, a Assembleia Geral, ela se realiza uma vez ao ano, de forma ordinária, né? E ela vai ser integrada por todos os Estados-membros, tá? Pelos 193 estados, então, que atualmente compõem a Organização das Nações Unidas. Todos eles, então, são convocados, né, para essa reunião ordinária ou extraordinariamente, quando as circunstâncias exigirem, eles serão convocados também para uma Assembleia Geral extraordinária para que possam sentar à mesa e debater, né, os assuntos que estão na pauta dessa Assembleia, cabendo aí a todos os Estados-membros, aos 193 estados que compõem a Organização das Nações Unidas, o direito a voto, tá? Então, quando nessa Assembleia Geral questões forem levadas a debate e a votação,
os estados que compõem a ONU, eles têm, cada um deles, direito a um voto na Assembleia Geral, nas Assembleias Gerais, tá? Assuntos que poderiam estar em pauta aí nessas assembleias, né, que normalmente estão em pauta. Questões de segurança e de garantia da paz internacional. Poderia estar sendo discutido a aprovação, a inclusão de novos membros na ONU, né? Questões de orçamento da própria organização, questões de desarmamento, questões de cooperação internacional nas mais variadas áreas aí, né? E também, por exemplo, questões de discussão de respeito ou desrespeito a direitos humanos, tá? Então esses, dentre outros, são alguns exemplos de assuntos que comumente são debatidos, são discutidos nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas pela ONU, né? Uma vez ao ano aí, ok? As Assembleias Gerais, elas baixam resoluções, tá? Após as discussões, esses temas, né, são votados e aprovados. Essas resoluções são votadas e aprovadas, e essas resoluções elas acabam funcionando como uma espécie de recomendação aos Estados membros das Nações Unidas, né? Então, após essas assembleias, aquilo que foi discutido, que foi votado e que foi aprovado, né, pela maioria dos membros das Nações Unidas, isso gera uma resolução, e esse texto dessa resolução serve como uma recomendação para os estados, ok? Dentro então das questões da Assembleia. Assembleia Geral é como as associações aqui, né, civis, dentro do âmbito interno, tá? As associações, elas se reúnem uma vez por ano, é feita uma pauta de reunião que vai se discutir as questões ali importantes, que vai aprovar o orçamento para o ano seguinte, que vai se verificar a prestação de contas daquele ano, né? Então, como ocorre nas associações civis no plano interno, o mesmo se dá na Organização das Nações Unidas, através das Assembleias Gerais, que nada mais é do que essas reuniões anuais em que os membros, todos os membros podem participar e têm direito a voto naqueles temas, naqueles assuntos que são objeto de discussão, de votação e aprovação, ok? Segundo órgão que integra a ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente teria então o Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança, que tem previsão na Carta das Nações Unidas, a partir do artigo 23, né? O Conselho de Segurança, ele, nos termos do artigo 23 da Carta da ONU, ele é constituído por 15 estados, dentre os quais 5 são membros permanentes do Conselho de Segurança, que seria Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, tá? Então esses permanentemente fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, e os outros 10 há uma renovação a cada 2 anos, tá? Então eles são eleitos para um mandato de 2 anos à frente do Conselho de Segurança, tá? Eles são eleitos em Assembleia Geral, tá? Então sempre de 2 em 2 anos é feito lá a votação pela Assembleia, por todos os membros que a integram, de quem serão os 10 estados que irão ali renovar, né, que irão ali ocupar uma vaga dentro do Conselho de Segurança da ONU, tá? Qual é a principal função desse Conselho de Segurança, desse órgão que integra a Organização das Nações Unidas? Bom, como o próprio nome nos traz a ideia, a principal função é garantir a segurança coletiva e a manutenção da paz mundial, tá? Isso tem assento na Carta das Nações Unidas, a gente encontra no artigo 24, né? No artigo 24, que diz que a fim de assegurar a pronta e a eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros concedem ao Conselho de Segurança a responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais, tá? Então, esses estados concordam que no cumprimento desses deveres, o Conselho possa agir em nome desses estados, em nome deles, tá? Como diz aqui o artigo 25, né,
o Conselho de Segurança, ou melhor, os membros das Nações Unidas, eles concordam em aceitar e em executar as decisões do Conselho de Segurança de acordo com a presente carta, ok? Tranquilos? Com relação a isso, então, temos que mencionar que na consecução, no alcance desses objetivos de manutenção da segurança coletiva e da paz mundial, o Conselho de Segurança ele vai poder recorrer, né, à aplicação de instrumentos previstos aqui na Carta da ONU, no capítulo 6, que trata dos meios pacíficos de solução de controvérsias, e também adotar medidas previstas no capítulo 7, que trata dos meios não pacíficos de solução de controvérsias. Então eu volto agora no próximo vídeo para falar a respeito, um pouquinho mais a respeito desses meios, o qual, pacíficos ou não pacíficos, o Conselho de Segurança poderá adotar para a garantia da paz mundial e da segurança internacional, ok?